Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2024 e o tema que eu vou tratar é um tema candente, é um tema, está na pergunta da capa desse vídeo, afinal, quem governa os Estados Unidos? Afinal, é Biden que governa os Estados Unidos ou são outras pessoas? Eu já entro no tema, mas antes vou dar aqueles avisos habituais. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e, por favor, comentem nesse vídeo para o mesmo ganhar engajamento. Recomendem-no a amigos, conhecidos, familiares, distribuam em grupos de Telegram, de WhatsApp e nas suas redes sociais para que o alcance do mesmo aumente. E também aqueles que quiserem fazer alguma contribuição aqui com o canal podem fazê-lo aqui pelo Pix que está aqui embaixo e eu uma vez mais agradeço a todos aqueles que já contribuíram até hoje. Eu começo por uma notícia que de ontem, terça-feira, o New York Times publicou um editorial pedindo que o Partido Democrata promova um novo candidato à Casa Branca e diga a pura verdade ao presidente do país, Joe Biden. Nós vamos ver que esse editorial não foi um artigo de opinião, como alguns que já foram publicados ali, mas é todo o conselho editorial do New York Times pediu aos líderes do partido que falem com contundência ao presidente e ao público sobre a necessidade de um novo candidato. E eles começam a falar das falhas de saúde, das falhas neurológicas, inclusive da saúde do Biden, e dão várias declarações do próprio Biden que ele está com dificuldades e que, portanto, não adianta mais ficar numa campanha de sussurros. Neste momento é urgente. Quanto mais Biden se agarrar à sua indicação, mais difícil será substituí-lo, diz o New York Times. Historicamente alinhado com os democratas, o New York Times enfatiza que Biden dá pouca atenção aos seus próprios eleitores e, aspas, coloca o país em grave risco ao insistir que é melhor democrata para derrotar Trump. Bom, esse é, portanto, um momento muito especial da campanha eleitoral norte-americana, que é quando o jornal do peso do New York Times vem pedir isso. Mas aqui fica uma pergunta, e é esse o tema desse meu vídeo. Fica uma pergunta: se Biden não está em condições de saúde de ser candidato, como se viu no próprio debate com o Trump, ele está em condições para governar os Estados Unidos? E desde quando ele não está em condições para governar os Estados Unidos? E esse foi outro problema. Se ele não está em condições de governar os Estados Unidos, ou não está há um bom tempo em condições de governar os Estados Unidos, quem está governando os Estados Unidos? E como fica a tão decantada democracia? E como fica a tão decantada defesa das instituições? Que todo mundo gosta de falar das instituições democráticas. Porque se o povo escolhe, se o povo escolheu o Biden e ele não está em condições de governar, então alguém que o povo não escolheu está governando os Estados Unidos. Ora, foi o próprio governo Biden que, segundo a imprensa, ajudou a interferir nas eleições do Brasil, aspas, para salvar a democracia. Nós vamos somando perguntas a perguntas e fica essa grande questão: como fica a tão decantada democracia nessa situação? Eu vou agora dar aqui um material que é muito importante, é que o jornal Wall Street Journal
fez, creio que ontem, terça-feira, ou anteontem, precisaria ver a data correta, mas creio que ontem mesmo, ele fez, publicou uma reportagem que é muito puxada. Ele mostra que há um círculo em torno de Joe Biden que o, que o cerca para que não fique claro para as pessoas que ele não está em condições de governar os Estados Unidos. E boa parte dessa equipe é uma equipe remanescente da equipe do Sr. Obama, quando o Joe Biden era vice-presidente do presidente Obama. Fica aquela pergunta, então é Obama e um grupo de pessoas que governam os Estados Unidos? Mas isso seria escandaloso, né? Porque ninguém os escolheu para governar os Estados Unidos. Mas eu já vou ler aqui algumas partes dessa reportagem. A reportagem diz o seguinte: os membros do círculo íntimo de Biden têm trabalhado arduamente para fazer parecer que o presidente não sofre nenhum declínio mental. Então eles estão enganando as pessoas. É o que está dito aqui. A maior parte dessa equipe são associados de longa data de Biden, remanescentes do governo Obama. Bom, eu leio alguns trechinhos que dizem o seguinte: membros do ciclo interno da equipe do presidente Joe Biden e da primeira-dama Jill Biden têm trabalhado há pelo menos um ano para esconder do público o declínio cognitivo do idoso comandante-em-chefe dos Estados Unidos. Isso é extremamente grave. Ou seja, há um círculo também com a própria esposa do Joe Biden, há um círculo que esconde a real situação do presidente Biden dos Estados Unidos. Fica a pergunta: os atos de governo dele são mesmo dele? São de uma equipe? São do Sr. Obama? Enfim, são de quem? O círculo íntimo de Biden, composto por conselheiros sêniores como Anita Dunn, Steve Richetti, Mike Donnellan, Annie Tomasini e Anthony Bernal, têm trabalhado como guardiões do presidente. A conduta de Biden na porta fechada, no Salão Oval, no Air Force One e em reuniões por todo o mundo é descrita da mesma forma por aqueles que o veem regularmente em ação. Eu coloquei como capa desse vídeo, por exemplo, o momento em que na reunião, na cúpula que houve na Itália, a primeira-ministra Meloni tem que ir resgatar o presidente Biden, que estava completamente alheio no campo, olhando para o vácuo, completamente desligado do grupo de pessoas que estava ali, que eram todos dirigentes internacionais. Aqui a reportagem diz que é evidente que o Biden tem momentos em que seus pensamentos parecem confusos, em que ele para no meio da frase, parece confuso e às vezes anda sozinho, vai cumprimentar uma pessoa que não existe, etc. Às vezes ele não compreende os detalhes políticos, esquece os nomes das pessoas, olha fixamente e se move lentamente pela sala. Bom, nós todos já vimos essas cenas. E só agora as pessoas se questionam sobre isso? Segundo o relatório do Wall Street Journal, o trabalho de uma das assistentes de Tomasini dentro da administração vai muito além de atender o presidente, ou seja, seria organizar esse esquema de esconder o declínio cognitivo do Joe Biden.
Aqui tem várias informações sobre quem são esses assistentes e diz o seguinte. Mike Donnellan, outro membro do círculo íntimo de Biden, que remonta à administração Obama, é o estrategista-chefe da campanha de reeleição do presidente. Richetti, um outro, também é um remanescente da administração Obama, agora listado como conselheiro-chefe de Biden. Bom, nós temos o Anthony Bernal, que também remonta à era Obama e é assistente especial da doutora Jill Biden antes de assumir a função de organizar as viagens do então vice-presidente, quando ele era vice-presidente de Obama. Desde a vitória de Biden, nas eleições de 2020, Bernal trabalhou como conselheiro sênior da primeira-dama. Então, é um círculo que faz um esforço. Aqui o Wall Street Journal conta um fato impressionante, que uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz, em junho de 2022, que nunca foi realizada. Por quê? Porque esse grupo trabalhou, disse que ele não podia naquele momento e foi o secretário de Estado Antony Blinken que apareceu para se reunir com Scholz. Outro exemplo surge sob a forma de um evento na cidade de Nova York, quando Biden tropeçou numa questão sobre o Oriente Médio, o que levou os assessores a ajudá-lo, sussurrando-lhe ao ouvido uma resposta. Bom, aqui vai dando vários fatos e nós ficamos nessa dúvida. Afinal de contas, depois fala de médicos, neurologistas que visitaram a Casa Branca e fica essa pergunta. Afinal, quem está governando os Estados Unidos? É o próprio Biden? É outra pessoa no seu lugar? É um conjunto de pessoas? Como é que fica a tal democracia? Como é que fica o regime representativo? Como é que ficam as questões eleitorais nesse caso? Nós vemos que, portanto, há muitas perguntas e perguntas que atingem o que se gosta hoje tanto de falar de democracia, de instituições, enfim, de tantas e tantas coisas que parecem não estar funcionando propriamente, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu termino por aqui esse vídeo e peço a todos aqueles que possam colaborar com o trabalho que é feito aqui no canal, que o façam através desse Pix que está embaixo. Agradeço a todos que já o fizeram e volto a pedir que aqueles que possam comentar esse vídeo comentem para ele ganhar relevância. E até ao próximo vídeo aqui no canal.